Glória a Deus. Então a gente já oramos, já adoramos. Vamos para a nossa palavra então. Nós estamos então numa série aqui na nossa igreja que se chama Uma Vida Mais Que Abençoada, onde que o Senhor tem nos dado fundamentos para o crescimento, maturidade, fundamentos para que nós venhamos avançar no reino, amém? Para que nós venhamos nos colocar no lugar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que cada promessa que o Senhor tem para nós venha a se cumprir, amém? Então por isso nós andamos em cima de princípios, por isso que nós nos colocamos num caminho de obediência ao Senhor. O Senhor diz que aquele que me ama é aquele que guarda e pratica a minha palavra. E esses princípios, eles vão realmente nos confrontando e ao mesmo tempo nos desafiando por uma questão muito prática da nossa vida. Nós falamos sobre essa bênção do Senhor, que ela alcança todas as áreas do nosso ser. E os dois fundamentos que nós trabalhamos principalmente nessa questão, os pilares, né, que a gente está chamando de perna direita e perna esquerda, a gente pode dizer, que é para caminhar. Uma perna, ela fala sobre a fidelidade, e a fidelidade é através dos dízimos, amém? Amém? Fidelidade, Deus é fiel, e Deus quer que o nosso coração seja fiel e a nossa vida seja fiel em todas as áreas da nossa vida, inclusive na questão financeira. Também o Senhor, Ele nos fala sobre a generosidade, sobre a mordomia, né? Que é tudo aquilo que nós temos em nossas mãos e a maneira como nós administramos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nosso tempo, nossa saúde, nossas emoções, nossa família, o nosso dinheiro, tudo que o Senhor tem nos dado, nós somos mordomos, amém? Dois princípios fundamentais, só para a gente entender e compreender em tudo aquilo que nós temos caminhado durante esses cultos, amém? Começamos com esses fundamentos, com esses pilares, e talvez você pense assim: eu não vim na igreja para falar sobre isso, eu não estou precisando disso. Mas esse problema que mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa vida, ele é real e cotidiano. Essa semana mesmo eu estava discipulando uma família, no qual o casal estava brigando desesperadamente. Por quê? Você sabe por quê? Dinheiro. Cadê os casados aí? Levanta a mão. Vamos lá, nós andamos numa igreja de transparência e vulnerabilidade, né? Quem é que já brigou com o seu cônjuge por causa de dinheiro? Quem é que já orou por uma porta ou uma questão financeira? Quem é que já ficou abalado emocionalmente por causa disso? Por que nós temos que falar sobre isso? Por que o Senhor fala sobre isso? Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque o Senhor quer curar o nosso coração e quer nos alinhar em cima dos princípios. A Bíblia, ela nos fala sobre tudo, ela toca todas as áreas da nossa vida. E eu vou trazer algumas curiosidades que eu já trouxe quando a gente teve sobre uma série que a gente falou Desenrolados aqui. Eu vou passar rapidamente só para a gente ver algumas questões. Pode colocar o primeiro slide. Olha só. É triste, mas é verdade. 2 em cada 3 famílias que herdam dinheiro não conseguem gerenciar os seus bens e acabam perdendo tudo. Isso aqui é tudo dados estatísticos, tá certo? Ou seja, o que isso quer dizer? 2 a cada 3 famílias que recebem uma grande fortuna, uma grande questão financeira, logo após receber a herança, isso se perde. Por quê? Porque a questão financeira é uma questão de mentalidade, né? A gente já comentou aqui também, você pesquisar lá, pessoas que ganharam na loteria e estão pobres, você vai achar um montão. Por quê? Porque as pessoas, quando você ganha rápido,
e você não construir um fundamento, isso serve para todas as áreas da nossa vida, tá certo? O rápido, a coisa instantânea, a massa miojo, vamos dizer assim, né? Quando se ganha rápido e não teve uma construção de caráter, de reter, de administrar, não foi dado os processos, logo nós não sabemos lidar com as situações. Logo os desafios vêm. E tem aquela famosa frase que podia estar na Bíblia: o que vem fácil vai fácil. Então Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração para que tudo aquilo que nós venhamos adquirir, conquistar, os lugares que nós venhamos chegar na nossa vida, nós venhamos permanecer, frutificar e avançar, amém? Não retroceder, não saber lidar com as situações. Deus, Ele quer preparar as nossas vidas nos processos para nós sabermos lidar com as situações. Então Deus, Ele quer prosperar a nossa vida, mas Ele também quer nos preparar para que tudo aquilo, todos os recursos que Ele venham dar na nossa mão, venha a ser algo sustentado e venha a ser uma realidade de uma bênção, amém? Não adianta nós pegarmos uma bênção com a mão furada, eu vou dizer assim. Por isso que para nós crescermos na nossa vida, vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós conversa, vai exigir de nós estudo, vai exigir trabalho. É loucura nós queremos crescer na vida sem esforço, crescer na vida sem trabalho, crescer na vida sem desafios. Não é assim em nenhum personagem bíblico, nunca foi assim. Nós precisamos passar os processos na nossa vida e parar de querer olhar para Deus e achar que Deus, Ele é o gênio mágico, sabe? Você tem 3 pedidos agora. Deus, Ele pode até dizer assim para ele: eu quero dar, eu quero abrir uma porta, eu quero te prosperar, eu quero que você cresça, eu quero que você avance, mas eu preciso preparar o seu coração para isso. Eu preciso te dar fundamentos, você precisa crescer em alguns lugares, você precisa cumprir alguns princípios, você precisa avançar. Se nós falarmos assim da parte financeira, Deus, Ele quer nos dar, como eu disse, para investir em missões, para você abençoar o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, a igreja, sabe, para você ter realmente um coração que reparta o pão. Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida, mas Ele quer fazer isso com a nossa vida, com os fundamentos corretos, sem pular os processos que nós temos que passar. E esses fundamentos é que vão nos levar mais adiante, para que quando Ele nos abençoe, nós vemos ter a bênção, não a bênção nos ter. Porque muitas vezes a gente pode se perder por alguns lugares, se perde com algumas questões, porque não soube administrar aquilo que Deus concedeu. Deus quer que nós venhamos administrar o nosso casamento da maneira correta, amém? Administrar a porta de emprego que Ele te deu, administrar a porta da faculdade que Ele vai te abrir, ou já te colocou, o ministério que Ele te deu, fundamentos que gerem crescimento e gerem avanço, porque vem fácil, vai fácil, e Deus não é assim. O segundo ponto aqui, slides, olha só, pode passar. Já é comprovado que em termos de felicidade, a melhor forma de gastar o seu dinheiro é com experiências, e não com coisas. Por que as pessoas preferem gastar o seu dinheiro com experiências? Que experiências são momentâneas, são rápidas, são instantâneas. Por quê? Porque é uma satisfação para preencher um vazio que logo não vai te satisfazer por completo. Então logo as experiências vão tomando o nosso coração. Então
se torna momentos de alegria, daí a pessoa entra num buraco de tristeza, num buraco de insatisfação, num buraco de não estar feliz, e logo tem que ter uma experiência para ter um êxtase, um lugar, alguma coisa para mostrar. Hoje as redes sociais, né? Pessoas querem mostrar todos os lugares para rotular algo que não são. As pessoas preferem gastar dinheiro com experiências. Quando a gente diz coisas, estão falando sobre necessidades, sobre coisas que realmente precisa, coisas que realmente são necessárias para a nossa vida. Então a gente se move por status, se move por comparação muitas vezes, se move de uma maneira errada, buscando muitas vezes preencher um buraco na nossa vida com experiências, e muitas vezes a experiência está automaticamente ligada ao dinheiro, porque você tem que ter dinheiro para ter experiências, eu vou dizer assim, para ir num restaurante diferente, para fazer uma viagem, para sei lá, para ter uma experiência de vestir uma roupa diferente, ou alguma coisa assim de status, digamos assim, vai dinheiro. E logo muitas pessoas não têm de onde tirar e se atolam baseado em experiências, porque não sabem dizer não compreendem que não pode, não se tem uma prioridade de onde quer chegar e do que você está construindo. Quais são as prioridades da sua casa? Quais são as prioridades da sua vida? Onde que devemos semear? O que devemos investir? Como devemos gastar aquilo que Deus tem nos dado como mordomos? Amém? Terceiro ponto. Mais de 40% dos brasileiros adultos, 63 milhões de pessoas, pelo menos uma dívida que não consegue pagar. Mais de 40% dos brasileiros, quase metade dos brasileiros, tem pelo menos uma dívida que não consegue pagar, que não consegue se desfazer. E essa dívida, ela é um grande problema. Quando não se consegue corrigir essas coisas, muitas vezes se cria uma cultura que a gente não consegue tapar um buraco para avançar por outro. Então a gente sempre gira atrás da engrenagem. Se torna uma corrida do nosso coração essa busca. E muitas vezes quando a gente traz isso para a família, essa questão de dívidas, de não conseguir pagar as contas, ele é um grande fator que agrava as brigas dos casais, as brigas das famílias. E é chamado aqui nesse estudo como infidelidade financeira. O que seria essa infidelidade financeira? É quando um cônjuge esconde os seus gastos financeiros e logo é descoberto, né? Porque mentira tem perna curta, né? É o que dizem. Acaba descobrindo, e quando descobre, dá uma briga feia. Por que contou? Por que não disse? E daí o que acontece? A pessoa, para evitar a briga, ela acaba mentindo. E daí quando mente, piora, porque depois a verdade vem à tona. E daí gera desconfiança. E daí gera desgaste. E daí aquilo que estava escondido vem à tona. E gera um grande desgaste de algo que deveria ser organizado e está desorganizado. Amém? Vocês estão entendendo aí? Olha só, esse comportamento, tal comportamento gera culpa e desentendimento por causa de 51% dos casais entrevistados. Olha só, culpa pelas brigas, pelas discórdias, né? Outro motivador das discussões é a falta de consenso de responsabilidades financeiras dentro da casa. O que é? Temos o recurso financeiro. Quem é que paga o quê? Quem é responsável pelo que dentro de casa? Olha só, a maioria dos casais, tem muitos casais que não se sentem confortáveis de falar sobre essa questão financeira.
15% dos casais não se sentem confortáveis, não falam, não trazem luz sobre isso. E quando trazem luz, muitas vezes há discordância. Então não se fala porque tem brigas, não consegue se ter diálogo, a irresponsabilidade que gera uma grande confusão por causa da falta de comunicação. Então acaba proporcionando briga, discórdia, desgastes sentimentais, sabe? Um sentimento de frustração, sabe? De quebra de aliança. E se você pesquisar estatísticas de casais que se separam por causa disso, você vai ficar assustado. Porque as pessoas se separam por causa disso. Se separam. Quando não se consegue organizar essa questão, você tem um grande problema aí. E o que o Senhor quer fazer nesses dias? O Senhor quer fundamentar as nossas vidas sobre isso. Ele quer nos dar uma perspectiva de organização, de futuro, através dos fundamentos que Ele nos deu, da fidelidade e da mordomia. O quarto slide diz aqui, olha só. O percentual de endividados no país fechou em 2022 cerca de 66,5%. As famílias inadimplentes, ou seja, com contas ou dívidas em atrasos, chegam a 25,5%. O percentual de pessoas que disseram muito endividadas são 14,9% em 2020. Grande, preocupante isso daí. Deve ter aumentado, isso daí foi de 2020, né? Com toda essa pandemia, com tanta desemprego que deu, tanta questão que teve que se virar, pessoas acabaram muitas vezes talvez se prejudicando mais nessa área. E as principais fontes de dívida, olha só, quem é que ganha disparado ali? Ó? Cartão de crédito, carnê, financiamento de carro, financiamento de casa e crédito pessoal. Amém? Isso aqui eu só estou dando uma introdução a respeito de curiosidade, só para a gente ver como é importante, amém? E o último slide aqui, só para você ter uma noção, gastos de família. Olha só onde é que você costuma gastar, onde que a maioria das pessoas gastam a sua questão financeira. 36,6% é com moradia. Na sua casa, no celular, sabe? Internet, sabe? Luz, água, manutenção. Quando não se tem uma boa organização nisso daí, quando não se pensa muito bem, você acaba gastando mais do que devia e também começa a gerar grandes problemas, tá certo? 18% gasta com transporte, por exemplo, comprar um carro melhor, ter que colocar combustível, seguro, manutenção, revisão, IPVA. IPVA do carro é caro, né? Todo ano tem que pagar IPVA. 17% alimentação, sabe? 8% saúde e 4% é uma questão de educação, tá? Organizamos a casa, entendemos um pouco, tá? Te desafio a você estudar mais um pouco, vai olhar uns vídeos no YouTube, vai colocar seus gastos no papel, vai sentar com a sua casa, colocar a casa em ordem, sabe? Pensar no futuro, prioridade, sair das dívidas, começar a crescer, amém? Vamos lá. Então o dinheiro, tá? Ele é algo espiritual, tá certo? É algo espiritual. O dinheiro nada mais é do que um recurso que o Senhor Deus dá sobre as nossas mãos. A questão é para que e por que o Senhor entrega nas nossas mãos? Quais são as motivações do nosso coração? Quais são os desejos do nosso coração? Por que nós queremos que o Senhor abra as comportas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre a nossa vida? Por que nós desejamos isso daí? E nós precisamos consagrar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor e não ser escravizados por Mamon, amém? Mamon, ele não nos escraviza. A Bíblia já declara que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro, às riquezas. Está falando sobre uma disputa do coração, e essa disputa, muitas vezes confundidas,
Muitas pessoas pensam que o dinheiro traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Para nós que estamos em Jesus, a nossa essência de ser feliz está onde? Em Jesus. É porque somos felizes, né? Em Jesus, que estamos aptos para o Senhor liberar tudo isso. Pessoas pensam que o dinheiro faz o casamento. Não faz. Tem tanta gente rica que trai, que se perde, que brigam por causa disso aí. Tanta gente gananciosa, sabe? Pessoas muitas vezes pensam também que esse assunto não é sério, mas vivem brigando por causa de dinheiro. Tem gente, meu irmão, que não dorme direito por causa de dinheiro, que desestabiliza mesmo, que se torna realmente depressiva por causa do dinheiro. Por quê? Porque não cuidaram essa área, e nós precisamos cuidar o nosso coração a respeito disso, amém? A generosidade de reais discípulos sempre gera revolta e repulsa em religiosos que seguem a doutrina de Mamon como seu Deus. Ou seja, o generoso, ele ofende o egoísta. Vai causar briga. Você é generoso, você gosta de dizimar, de ofertar, de abençoar. Se seu cônjuge aí, se sua família não é, vai se ofender. Você vai, pra quê? Né? Não! Briga, né? Por causa da generosidade em dar. Então, um caráter generoso confronta aquele que é egoísta, né? E o problema não é o dinheiro, amém? O problema é o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todo mal. É o que as pessoas estão dispostas a fazer pelo dinheiro. Tem gente que mata por causa de dinheiro. Tem gente que dá o seu corpo por causa de dinheiro. Tem gente que sonega um montão de coisa por causa do dinheiro. Tem gente que troca propósito por causa de dinheiro. O dinheiro direciona muitas vezes as pessoas a um lugar fora, tá certo? E nessa noite nós vamos falar sobre, na verdade, o que o reino nos diz sobre o grande lucro. O que é lucro? O que é o grande lucro que o Senhor Jesus nos fala, que é muito maior do que propriamente as riquezas terrenas e passageiras dessa terra, que sim, são importantes para nós nesse tempo, amém? O grande lucro, então, 1 Timóteo 6, do 6 a 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos satisfeitos com isso. Muito claro isso, né? E às vezes a gente não tem noção, né? Ou não para realmente para refletir que o que tem realmente valor para o reino, para Jesus, o que realmente importa diante das prioridades. Qual o legado que você vai deixar para a sua família, para os seus filhos? Será que é um caráter? Será que é uma direção de serem pessoas melhores, que vão amar Jesus? Será que é um bom testemunho para os que estão dentro da igreja e fora da igreja? Ou simplesmente a nossa corrida é em deixar bens materiais? E muitas vezes, quando nós não entendemos a mordomia, que nada é nosso, nós pensamos que sim, é nosso. E se pudesse levar, nós levaríamos para onde desce. Morrer, leva. Mas a verdade é que não levamos nada dessa terra. A verdade é que tudo é passageiro aqui nesse tempo. A verdade é que o contentamento, aqui ele diz, a piedade é uma grande fonte de lucro. Ser piedoso, porque a piedade
é algo real, é algo vivo, é algo que alegra o coração de Deus. A misericórdia, a compaixão, a piedade, o repartir, o dividir, entendeu? Então os nossos fundamentos de contentamento: estar satisfeitos com o que comer e vestir. Será que estamos satisfeitos? Será que o nosso coração está contente com o que já temos? Porque se você não está contente com o que você já tem, não vai ser mais que vai te fazer contente. Você começa com o fundamento de estar contente e vai avançando e crescendo e continuando contente, continuando satisfeito, continuando alegre, amém? Senão a gente começa a jogar lá na frente. Quando eu tiver um carro bom, daí eu vou estar contente e satisfeito. Mas daí conquista e compra o carro bom, passa um ano, quer trocar de carro, já está infeliz com o carro. Já perdeu a alegria, já perdeu a emoção daquilo lá, né? Dia que eu tiver minha casa própria, daí eu vou estar contente, feliz. Daí tem a casa, daí está reclamando da casa, daí está murmurando da casa, porque tem que limpar a casa, tem que limpar o terreno da casa, tem que dar comida para os bichos da casa. É um desafio. Então o que enche o nosso tanque, tá certo? O que enche a nossa vida? O que abastece a nossa alma? Quando você coloca Deus como sua maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Jesus, ele nos promete ali em Mateus 6:33 ao 34: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A falta de contentamento vai nos levar à comparação. Diga comigo aí, comparação. A comparação vai te levar a outro sentimento que é pior ainda: inveja. E a inveja vai fazer você se perder no meio do caminho de uma maneira muito grande, porque começa a gerar sentimentos muito ruins. Começa a gerar rivalidade. Começa a gerar uma corrida que Deus não te chamou para correr. Começa a gerar uma disputa que dentro do reino não tem. Parece que nós temos que mostrar algo para alguém que a gente não é. Parece que a gente tem que estar sempre por cima, né? Porque se os outros estão bem, né, eu também tenho que fingir que está, ou seja, ou derrubar a outra pessoa para estar, ou querer o que a pessoa tem. Meu irmão, você não precisa querer nada que ninguém tem, amém? Você precisa querer o que Deus tem para a sua vida, e querer com toda a força, querer com todo o seu coração. Você precisa dar a sua vida para desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida, porque é só nesse lugar que nós temos alegria completa, satisfação, senso de propósito, que vai nos levar a um lugar muito mais profundo e uma vida que realmente vale a pena viver. Robert Morris diz assim: a verdade, alegria e contentamento vem do propósito e não do prazer. O maior inimigo para o contentamento é a comparação, porque parte da insatisfação e gera a inveja. A adoração. A grande chave para o contentamento é a adoração, porque parte de gratidão e gera satisfação. Salmo 103, 2 ao 13 diz assim, ó: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus é bom. Deus ama dar coisas boas. Deus não sabe
dar outra coisa a não ser algo que seja do seu caráter. Até aquilo que a gente possa pensar que seja ruim, para Deus, se vem de Deus, é bom, porque Deus está trabalhando em nós. Qual corrida nós estamos correndo? O que nós estamos buscando? O que nos gera prazer e satisfação? O contentamento é o grande lucro desta vida, porque uma vida de descontentamento vai nos gerar tanta frustração, tanto problema, tanta inveja, tanta comparação. Nunca vamos desfrutar do que Deus tem para nós, com essência e com coração. Salmos 1, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto aqui, você encontra a segurança da real felicidade. Olha o que diz aqui, em Salmos 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha só, como é feliz. Essa é uma afirmação para a nossa vida. É uma questão de separação, de consagração do nosso coração. Você precisa entender algo. Eu e você, por hoje estarmos aqui nesse lugar, por sermos alcançados pelo Senhor Jesus, por desfrutarmos da presença do Espírito Santo, por sermos constrangidos pelo seu amor, a sua graça, por termos um lugar de eternidade com Deus, para nós isso já é motivo de felicidade. Tem que ser. Tem que ser um motivo da real felicidade na nossa vida, de contentamento, de privilégio de andar com Deus. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. E a realidade de felicidade do propósito é de andar no caminho do Senhor. Sou feliz por ser alcançado por Deus, contente por ser alcançado por Deus e contente por agora andar o caminho que Deus tem para mim. Contente pelos meus pés estar alinhado com o Senhor. E do Senhor nós recebemos as direções, os conselhos. Por que Salmos 1, ele está falando que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores? Porque o caminho que os pecadores, que os ímpios, que os zombadores estão seguindo, não é o nosso caminho. Ele não está falando meramente numa roda, ele está falando sobre ter comunhão, ele está falando sobre uma aliança, ele está falando sobre o mesmo caminho de conduta, de direção de vida. De estar na mesa é desfrutar do mesmo nível de conversa, do mesmo nível de prioridade, do mesmo nível de propósito de vida, no mesmo nível de desejos, de conduta, de cultura. Porque o Evangelho, ele é uma contracultura, é uma conversão, é uma mudança de mentalidade. Que na roda dos zombadores falam sobre traição, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus nós estamos falando sobre aliança. Se o mundo está nos ensinando sobre desonra, nós aprendemos na conduta e no caminho do Senhor sobre honra. Fala sobre egoísmo, sobre reter, sobre crescer, não importando as circunstâncias. O Senhor Jesus nos ensina sobre generosidade, sobre gratidão, sobre repartir o pão, sobre dividir aquilo que Ele tem nos dado. Então as condutas são totalmente diferentes. E nós não podemos estar confortável e nem querer seguir o conselho que os ímpios, os zombadores e os pecadores dão e não seguir os conselhos que Deus nos dá. Isso é tolice. Seguir os conselhos, imitar os conselhos de Jesus.
E para isso nós devemos ter uma questão: quem são as nossas referências? Que estilo de vida é referência para você? Será que é um estilo de vida com temor ao Senhor? Com os valores do reino? Ou são pessoas que estão nesse lugar de zombaria, nesse lugar de impiedade, nesse lugar de conduta de pecado, sem ter noção do que é realmente viver uma vida agraciada e alcançada por Deus? Será que é um tipo de conduta que nega a Deus? Não adianta nós confessarmos Deus com os nossos lábios, levantarmos a nossa mão como Senhor e Salvador, e o nosso estilo de vida negar tudo isso. Não adianta nós estarmos no meio, nós participar, nós falar, nós concordar, nós condizer com o caminho que os outros estão seguindo, porque se nós condizer, se a nossa vida não confrontar o estilo de vida de alguém que está desalinhado com Deus, meu irmão, a nossa luz já se apagou. Nós não podemos nos calar diante das condutas daquilo que não agrada ao nosso Senhor, de condizer, de nos aliançar com essas coisas. Você deve sim ter pessoas que andam dessa forma. Você vai andar, você vai se conectar, você vai se conhecer, mas não pode ser as suas referências. Você vai andar, você vai participar, vai sentar na mesa, você vai. Mas você tem que influenciar e não ser influenciado. Você vai estar junto, vai, mas você não pode rir de coisas que são absurdas, que Jesus, o Espírito Santo, ele vive em você. Então a nossa aliança é com o Senhor, nosso temor é do Senhor, o caminho que nós devemos seguir é não agradar aos homens, mas agradar a Deus. Se vamos desagradar pessoas, ok. Porque a Bíblia nos fala sobre um amor, amar o mundo, né? Nós não devemos amar o mundo que o mundo nos oferece assim, dessa forma. Quando eu estou falando de cultura, tá certo? De concordar, de condizer de coisas que não agradam o coração do nosso Deus. Se não agrada o coração do nosso Deus, não deve nos agradar também. Agora, se Deus te colocou no meio dessas pessoas, você deve abrir os seus lábios e deixar o Espírito Santo te usar para que essas pessoas sejam alcançadas por esse amor que te alcançou um dia. Então, o primeiro ponto é encontrar a segurança da real felicidade em Deus, do tipo de conduta, do tipo de caminho que nós estamos seguindo. Contentamento por andar com o Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz no versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você desfruta do prazer de viver sobre a lei de Deus. Ser um servo de Deus, um bom mordomo de Deus, que passa a ter alegria, satisfação, sabe? Vive uma vida realmente com prazer em Deus, não com fardo, um peso. Sabe, nós não estamos falando aqui, direcionando você para uma religião, tá certo? Religião não salva ninguém. A igreja evangélica não salva ninguém. Somente Jesus salva. Não é você vir aqui achar que tem um livro de regras, de condutas, de peso, sem revelação nenhuma, sem entendimento nenhum. Nós partimos do pressuposto que você está aqui, você quer conhecer Jesus. E você quer conhecer a verdade de Jesus. E o Espírito Santo vai te constranger nesse caminho, vai te direcionar nesse caminho, e aquilo que para você talvez seja difícil, um peso, começa a se tornar um prazer. Antes meu prazer era na bebida, na festa, na droga. Hoje meu prazer é na lei do Senhor. O Senhor muda o coração. O Senhor muda as coisas, Ele muda a nossa conduta, Ele muda a nossa direção.
E, meu irmão, e não é um peso servir a Deus, não é peso nenhum vir ao culto todo domingo, vir de manhã, vir quarta-feira, não é peso nenhum eu levantar de manhã e agradecer a Deus, sabe, meditar nas Escrituras, orar, interceder, viver com Jesus, não é peso nenhum fazer a bondade, não é peso nenhum exercer misericórdia, compaixão, sabe, ser um coração grato, generoso, não há peso, é uma cultura de um novo nascimento. Agora, se o nosso coração luta contra isso ainda, o que está faltando? Faltando dar liberdade para o Espírito Santo acessar e mudar áreas que não mudou ainda. O Senhor, Ele quer mexer nas nossas raízes. Ele não quer que, eu vou dizer assim, os mandamentos do Senhor sejam peso na sua vida. Não é por obrigação, você não é obrigado. Você tem a liberdade de dizer não para Deus, e sim para um outro estilo de vida. Você sempre tem uma escolha de agradar a Deus ou desagradar a Deus. Mas agora, quando nós somos constrangidos por um amor tão grande, meu irmão, por alguém que foi na cruz por nós, derramou o seu sangue, mesmo nós sendo quem somos, nos alcançou, o nosso coração quer simplesmente agradar o coração do nosso Deus. A Bíblia diz para a gente não apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Olha como isso é forte. Não entristecer o Espírito Santo. Você acha quando nós trocamos a presença de Deus por outra coisa, como é que fica o Espírito Santo? Você acha que ele aplaude, que ele ri, que ele diz, é isso aí mesmo? Ou ele se sente, agora há pouco estava me dizendo que me ama, que queria uma vida comigo, que queria que eu ensinasse o caminho, mas agora já não quer mais. O Espírito Santo, ele é sensível demais, real demais, ele é uma pessoa que Ele está sempre conosco o tempo todo, Ele é o consolador das nossas vidas, Ele é aquele que vai nos direcionar na conduta e no caminho do Senhor, mas Ele quer gerar esse prazer e satisfação no cumprimento dos mandamentos, sabe? O nosso grande lucro, a nossa grande recompensa é ter prazer em Deus, porque se nós não temos prazer no Senhor, por que você quer uma eternidade com Deus? Se aqui na terra a gente não quer, se para vir num culto e daí a gente quer uma eternidade com Deus, mas quer viver aqui sem Deus. Complica, não complica? Fica difícil saber o que a pessoa quer ou não quer. Ou nós queremos Jesus, e Jesus, ele não vai se moldar para agradar o seu coração e nem o meu, ou nós não queremos. Jesus não vai ser aquele que a gente pensa, aquele que a gente molda. Ele é o que é, ele sempre foi. A Bíblia diz que ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele sempre foi, sempre existiu. Eterno Jesus. E o nosso coração tem que estar com prazer e satisfação no Senhor, que isso gera alegria. Alegria em ver pessoas alcançadas. Alegria em ver o reino prosperando. Alegria em ver usando a sua vida. Alegria, prazer, contentamento, satisfação, prazer na lei do Senhor. Tá certo? Amém? Se você acha chato orar, acha chato ler Bíblia, acha chato vir no culto, precisa ter uma mudança de coração. Ou saber se você quer Jesus, ou não quer. Ou saber se você quer Deus, ou não quer Deus. E Deus vai saber responder isso. Terceiro ponto, versículo 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha só, quem é que quer ser isso? Eu quero. Eu quero desfrutar disso na minha vida. Você tem que desejar desfrutar isso na sua vida. Olha o que a Bíblia nos afirma. Ele fala sobre uma bênção de realmente
de produtividade, de avanço. Ela não está nos falando sobre resultado, ele está nos falando sobre uma vida realmente de fruto do Espírito. Uma vida de coisas que nós venhamos a andar e fazer, e essas coisas elas permaneçam. João 15:8 diz assim: disse Jesus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uma vida vazia, uma vida sem fruto, não glorifica a Deus. Mas agora uma vida que dá muito fruto, o nosso Pai é exaltado através da nossa vida. As pessoas veem Jesus, veem Deus através de nós. E nós começamos a avançar, a crescer. Começamos a conquistar. As nossas raízes estão firmes no Senhor. Nós nos alimentamos do Senhor. Começamos a gerar o que o Senhor gera. O Senhor começa a nos levar, sabe, a vida em nós, não a morte, a vida em nós, onde nós colocamos a mão, prospera, avança, cresce, sabe? O Senhor nos chamou para conquistar, para dominar, para como filho de Deus, sabe, chegar nos lugares que o Senhor nos deu. E Ele diz que a luz, ela não é feita para estar escondida, mas estar sobre um alto monte, aonde que vejam essa luz, e o nosso Pai, Ele é glorificado. Se nós queremos avançar, crescer, meu irmão, em todas as áreas da nossa vida, não adianta a gente ter dinheiro e não ter propósito. Não serve de nada, não vale nada. Seu dinheiro não compra Jesus, seu dinheiro não compra o reino, seu dinheiro não compra as coisas espirituais, não compra as coisas eternas, não nos dá passe livre para uma conduta do reino dos céus. O reino dos céus é tomado com esforço, com caráter, com verdade, de intensidade do nosso coração. Você vê em Atos lá, Pedro estava lá pregando, João estava lá pregando o evangelho, estava curando os enfermos, e a Bíblia diz que havia um mágico naquela região, e ele ganhava muito dinheiro, e ele se arrependeu, colocou seus livros, queimou tudo, e ele estava vendo o que os discípulos estavam fazendo através do Espírito Santo. Sabe qual é que foi a proposta dele? Quanto que eu preciso pagar para ter isso que vocês têm? Você sabe qual foi a resposta deles? Você precisa se arrepender disso que você está falando, que você está dizendo, desse seu coração enganoso. Não, nós não compramos as coisas espirituais. As coisas espirituais nós recebemos, nós somos agraciados pela bondade do coração do nosso Deus. E nós precisamos avançar e crescer com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mas com propósito. Versículo 4 e 5 diz assim, ó: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha só. Os ímpios são como palha que o vento leva. Eles não vão resistir diante do julgamento do Senhor. Os ímpios não vão passar. Quando nós andamos com o Senhor, com uma vida de contentamento, nós definimos e redefinimos os nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos vai te apontar para algum lugar. Quando eu falo de relacionamentos, são de pessoas que você está ligada, com pessoas que você tem andado, com pessoas que você tem se relacionado. Será que esses relacionamentos têm edificado a sua vida? Tem te levado para onde? Será que tem te levado para um caminho de prosperidade? Será que tem te levado para um caminho de crescimento?
Será que tem te levado por um caminho de maturidade? Será que tem te levado por um caminho de conquista, de estabelecer governo? Será que tem te levado por um caminho de propósito? Será que tem te levado para mais perto de Deus? Será que tem te levado por um caminho de confronto, de exortação do Evangelho? De correção de Jesus? Ou não? Ou está dizendo para ti, que igreja, cara? Ih, não perde teu tempo lá, vai lá dar dinheiro para o pastor. Igreja, para que tanto? Não, Deus é amor, Deus é de todos, sabe? Deus não tem pacto com os ímpios, meu irmão. Nós temos só uma aliança através da cruz de Jesus. Se não há a cruz de Jesus, se não há o sangue de Jesus nos justificando, lavando as nossas vestes, nós éramos fulminados por Deus. Mas graças a Deus que Jesus abriu o véu, e por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que nos leva. Jesus que nos guia. É a realidade de Cristo. A verdade da vida está baseada em Jesus. O fundamento da nossa casa está baseado em Jesus. Quem somos está baseado em Jesus. Porque foi Ele que nos criou, Ele que nos deu propósito, Ele que nos deu vida, Ele que nos agraciou com todas as coisas. Então Ele sabe o caminho que nós devemos seguir nessa terra. E toda vez que nos desviarmos desse caminho, nós vamos nos perder, meu irmão. Que nessa noite o nosso coração se incline para o Senhor com amor e com paixão. Último ponto, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. Sabe, essa conduta de contentamento, ela é o grande lucro da sua vida. Se você tem andado nesse caminho de Jesus, nós temos a aprovação do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos leva, que nos guia. Então, todo o caminho sem Deus, no final, é o destino de perdição e destruição. Talvez é para você que o Senhor está dizendo nessa noite aí. Você que está afastado, tem vivido uma vida fria, distante, ora quer Deus, ora não quer. O Senhor está nos chamando para uma posição nessa noite. O caminho sem Deus é perdição, é destruição. Os caminhos dos homens é isso. A cultura dos homens é isso. A cultura do reino nos leva a um caminho de bênção, um caminho de assertividade, num caminho onde que as dúvidas se quebram, onde que a angústia sai do nosso coração, e onde que nós somos levados a uma conduta real de vida, para nós desfrutarmos disso que o Senhor tem nos dito todos esses dias, para desfrutarmos dessa vida mais que abençoada, porque nós partimos do princípio que já somos abençoados, em Deus, em Jesus, e a partir disso nós avançamos, nós crescemos. Salmos 3:1 diz assim, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Fique de pé. Tudo o que ele faz prospera. A prosperidade é muito mais do que dinheiro, meu irmão. A prosperidade tem a ver com satisfação, alegria, contentamento, senso de propósito. O grande lucro da nossa vida é viver com Deus. É sermos agraciados por Jesus e desfrutarmos de uma relação real com Deus. Deus quer organizar as nossas casas nesses dias. Quer tirar os nossos anseios.
quer tirar os seus medos, quer tirar essa busca alucinante, muitas vezes, de querer preencher coisas com dinheiro que não vão te preencher. Porque isso vai tomar o seu tempo, isso vai tirar o seu propósito, se não vier do Senhor. Mas quando vem do Senhor é um caminho abençoado. Nós estamos nos despedindo nessa noite, mas que o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus te guie, te guarde, que os anjos do Senhor te acompanhem, e você cresça, prospere e governe, e o Senhor cumpra todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Muito obrigado pela sua presença, você que está nos visitando, volte mais vezes, amém? Deus abençoe a todos.